Voltamos para o segundo bloco do nosso programa. Nossa conversa é com o corregedor do TRT do Maranhão, James Magno, sobre a atuação do juiz na sociedade pós-moderna. Muito bem, desembargador. No Estado Social de Direito, o juiz incorpora aí uma característica diferente, que é justamente a de tornar-se mais comprometido com a justiça social. A pergunta: qual é o limite da função social do magistrado? Alguns confundem essa função social com o próprio ativismo judicial, que não é um termo pacífico no mundo jurídico, porque algumas pessoas acham que o juiz deve continuar no papel moderno, antigo, de ser um juiz que só fala nos autos, que não se manifesta, que não expressa a sua opinião. Esse ativismo do judicial, onde há uma consciência da importância da decisão, ele tem que ser, de uma certa forma, incentivado na magistratura. Por quê? Porque numa sociedade democrática, onde há uma independência de poderes, nem sempre um poder, vou dar um exemplo, o executivo, por exemplo, ou o legislativo, ele pode praticar atos que sejam, na verdade, legais ou corretos. Há uma necessidade de interferência do judiciário, e aí também há que se mencionar o papel do Ministério Público. Nem sempre, no entanto, o juiz ele é bem recebido na sua opinião, porque se pode dizer, não, mas há uma interferência do poder e isso seria interpretado como algo negativo no equilíbrio de poderes. Não, na verdade, a importância da consciência do magistrado nessa sociedade é que é uma sociedade absolutamente complexa e que o controle, por exemplo, de políticas públicas cada vez vai ser mais feito pelo judiciário. Por quê? Porque é o judiciário que vai analisar a legalidade do ato. Na linha da sua argumentação, o senhor acredita que o juiz, em geral, ele está suficientemente preparado justamente para lidar com essa complexidade das relações interpessoais e também com os conflitos resultantes dessas relações na sociedade pós-moderna? Eu acho que nós tivemos um avanço significativo, melhorou bastante a qualificação do magistrado nos últimos 10 anos. E eu vou atribuir isso também a uma reforma constitucional que cria a Emenda 45, em 2004, e passa a exigir dos magistrados uma atualização no conhecimento. Anualmente, o magistrado é obrigado a frequentar agora as escolas judiciais mantidas pelos tribunais como uma forma de atualizar o seu conhecimento. Isso faz, então, que nós tenhamos que aliar o conhecimento jurídico, que é tranquilo, nenhum magistrado ingressa no concurso público se ele não for muito bom na parte jurídica, mas aí nós temos um novo papel do tribunal, que é o de, através das escolas judiciais, motivarem o juiz, reciclarem o juiz, inserirem o juiz no novo modelo de conhecimento e desse volume muito assustador de informações que nós temos na sociedade. Ele ainda não está preparado, mas ele está se preparando. Por exemplo, o próprio momento onde o juiz ele sabe a importância da sua decisão e sabe como a sociedade vai reagir é uma prova de que o juiz hoje ele tem necessidade de mostrar para a sociedade o que ele faz. Certo. Bom, nas últimas décadas nós tivemos aí uma ampliação do ingresso de mulheres e também de juízes muito jovens no judiciário brasileiro. O senhor destacaria algo especial no tocante a esse novo perfil de magistrados para a sociedade brasileira? Eu vou dar só um exemplo. A primeira juíza no Brasil, ela foi empossada na década de 50 do século passado. Até 1954 não havia nenhuma mulher juíza no Brasil. Hoje, 40 a 45% do quadro de magistrados é composto por mulheres. Em 1990, nós tivemos a primeira ministra no Tribunal Superior, que foi a ministra Cinélia Moreira, do Tribunal Superior do Trabalho, e hoje nós temos já praticamente 20 a 25% do quadro de ministros do Tribunal Superior composto por mulheres. Então, quando você tem o ingresso da mulher, não é apenas por conta do gênero, mas sim o respeito a uma igualdade constitucional como pessoa. Ou seja, a mulher é maioria na sociedade. E por que ela não era maioria nos demais poderes ou na administração? Isso começa a mudar. Na medida em que a mulher aumenta a sua participação, nós temos a transformação do Brasil em uma sociedade efetivamente com respeito ao gênero. Em relação aos mais jovens, né? A idade média de ingresso do magistrado no Brasil é de 28 anos. Isso incomoda algumas pessoas. É muito novo, tal. Eu fui promotor com 22 anos de idade, sendo promotor de justiça, que também tem uma responsabilidade muito grande, né?
E isso, de uma certa forma, incomodava. As pessoas ainda veem o mais jovem com desconfiança. Eu não vejo dessa forma. Há um projeto de emenda constitucional aumentando o ingresso para 30 anos, como se o fato de a pessoa ter mais idade necessariamente fizesse com que ele fosse mais maduro ou menos maduro. Eu acho, no entanto, que a energia do jovem que ingressa com 25, com 28 ou com 30 anos no tribunal faz com que esse tribunal ganhe muito com daqui a 10 anos o que esse juiz que entrou jovem vai ter acumulado de experiência. Tá certo. Com uma maior participação do judiciário na vida social das pessoas, os noticiários passaram a ficar mais repletos de notícias envolvendo a atuação da justiça. Eu pergunto, como é que o senhor avalia o relacionamento entre a mídia e o judiciário atualmente? E também, já que essa maior exposição do judiciário tem feito com que ele também fosse um alvo mais constante de críticas na mídia, eu gostaria de saber a quem essa exposição é mais benéfica. Eu acho que o maior benefício é para a sociedade, porque a sociedade ela passa a conhecer os juízes. Triste da sociedade que abre mão de um juiz independente, de um juiz que de fato resolva os conflitos na sociedade. Eu escrevi um ensaio, foi publicado em um livro no Tribunal Regional do Trabalho do Amazonas, onde eu digo o seguinte: o judiciário ele não pode sofrer do complexo de Geni, a melancólica personagem da crônica de Chico Buarque. Sim. Quando a população queria que Geni salvasse a sociedade do bombardeio do Zeppelin, ela era endeusada. No dia seguinte, voltaram a jogar pedra na Geni. O judiciário não tem que ter essa preocupação de ser popular. O judiciário tem que sim ser transparente, tem que ter efetividade, tem que ter rapidez nos julgamentos, tem que ter celeridade, tem que ter principalmente um envolvimento com a causa da sociedade. E o dia em que a sociedade começar a perceber que o judiciário é importante nos pequenos detalhes do dia a dia, nós teremos um judiciário mais respeitado. Por exemplo, no caso de uma cirurgia, em que o plano de saúde não autoriza um stent que custa R$100 porque quer mandar um de R$5. A pessoa vai ao juiz, o juiz mande pagar o mais caro. É a função do judiciário. Quando compra um carro, o carro não presta, a empresa não devolve, vai ao juiz, o juiz devolve o carro. Então são esses pequenos detalhes que muitas vezes passam despercebidos no dia a dia da importância do juiz. No caso do justiça trabalhista, é a justiça mais social, é a justiça do emprego, do salário, é a justiça onde tem a natureza alimentícia do salário como uma das causas fundamentais, muitas vezes, de tantos problemas na sociedade, que é a falta de emprego, a falta de dinheiro. Então, é um trabalho delicado, porque nós saímos de uma ditadura há 30 anos, mas a conquista da confiança da sociedade é um processo longo. Sim. Não vai ser feito de uma hora para outra. No entanto, com a transparência, com a dedicação, isso vai acontecer. Em relação à pergunta da mídia, a mídia ela tem ainda uma desconfiança com o judiciário, é natural. O judiciário, durante 30 anos, foi legitimador de autocracia. A função do judiciário hoje é diferente. A função do judiciário hoje é, muitas vezes, impor os freios ao poder constituído. E isso passa por uma consciência do juiz, pela sensibilidade que o juiz tem com a causa social, pela respeitabilidade que ele vai ter da decisão que ele vai proferir. Então, muitas vezes, a mídia vai ver com desconfiança. Por isso, o trabalho de uma assessoria de mídia interna, com uma relação dos tribunais com a mídia tradicional, ou mesmo a criação do que chamam de automídia, a página da internet do tribunal, a TV Justiça, a Rádio Justiça, os canais diretos de release, são fundamentais para mostrar para a sociedade que o juiz ele é um dos pilares do próprio equilíbrio democrático. Certo. Muito bem, desembargador James Magno, eu preciso chamar o nosso segundo intervalo. Nós já voltamos, é só um minuto.